PVC, a gente vai ter ela internacional, a prancheta? Vai. Então vamos rodar a vinheta da prancheta internacional de Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. Ela é internacional porque essa semana eu estou em Lisboa e ela é internacional porque tem o Rames, né? O Rames entrou no lugar do Pato. O Pato jogava de centroavante ontem, aqui, né? O Juan pela esquerda, o Lucas pela direita e o Michel Araújo fazendo a ligação. Quando entra o Pato e sai quando entra o Rames e sai o Pato, quem vem fazer a 9 é o Juan. E o Rames vem jogar de 10. Então, nesse 4-2-3-1 simples, o Dorival está fazendo o Lucas de ponta direita e o Rames de meia central, na posição que o Rafael Veiga joga no Palmeiras. Estou usando o Rafael Veiga como referência porque um mês atrás a gente trouxe a informação que o São Paulo procurava um meia que fosse para o São Paulo que o Rafael Veiga é para o Palmeiras, que fizesse o time andar, chegasse à frente e fizesse passes e gols. Quase deu passe para gol no contra-ataque, puxado pelo Lucas. É assim que o São Paulo deve jogar contra o Corinthians. Lucas, Rames, Rodrigo Nestor, abrindo espaço para o lateral, seja o Caio, seja o Wellington, jogar pelo corredor inteiro esquerdo como se fosse um ponta. Assim que o Dorival montou sua equipe. É internacional porque tem o Rames e é internacional porque eu estou em Lisboa. E você acredita que o Rames é titular contra o Corinthians, PVC? Eu acho que sim. Por ter entrado no intervalo ontem de 45 minutos e não ter o Luciano, a minha impressão é que o Rames começa a titular contra o Corinthians. Mas a grande curiosidade é a repetição do caso Raí, né, de 98, porque em 98, vou repetir a história toda, o Corinthians jogou de branco, o São Paulo de tricolor, o Corinthians ganhou de 2-1 o primeiro jogo, do mata-mata na época, final do Campeonato Paulista. Entre uma decisão e outra, chegou de volta ao Morumbi um ídolo de anos atrás, que era o Raí. E o Raí fez o primeiro gol da vitória do São Paulo por 3-1 numa virada que está na história. Pode acontecer a mesma coisa com o Lucas, porque o Lucas vai jogar contra o Corinthians na quarta-feira. A gente está na expectativa desse grande jogo, um dos maiores majestosos, São Paulo e Corinthians, o jogo da volta agora, nesta semana, no Morumbi, depois do Corinthians abrir vantagem no jogo de ida. E quem sabe tudo de Corinthians é o colunista do All Sport, que vai entrar com a gente agora ao vivo para conversar com a gente, Samir Carvalho. Boa tarde, seja bem-vindo ao De Primeira. Se você está ao vivo, é porque você quer vender alguém. Quem que você quer vender? Conta para a gente. Boa tarde, Razan. Boa tarde, PVC, a quem nos acompanha no De Primeira. Não consegui, Razan, claro que não consegui, não teve êxito na negociação. Não teve êxito nessa negociação. O Corinthians recebeu, né, uma investida. Quando a gente fala uma investida, é porque, aliás, né, apuramos, enfim, é o clube inglês, né, é o Nottingham, né, da Inglaterra, clube aí onde estão os brasileiros Danilo e Scarpa, né, os ex-palmeirenses e também o Felipe, ex-zagueiro do Timão. E o clube inglês fez a investida, sinalizou com uma proposta ao Corinthians, citando o valor, né? Não trouxe aquela proposta timbrada no papel, mas sinalizou com o valor que estava disposto a pagar. O Corinthians não aceitou esse valor. Tinha também aquela questão que a gente trouxe, né? Quando o Murilo poderia deixar o Brasil e se transferir para a Europa. O Corinthians queria que isso acontecesse no final do ano, mas isso não foi tão empecilho não, viu, Razão? Acho que a questão né, pelo que eu apurei, a questão da entrega, né, do Murilo não seria empecilho. O Corinthians ia dar uma segurada para passar a semifinal da Copa do Brasil e aí poderia até liberar o Murilo. A questão foi a grana mesmo. O Corinthians pedia 20 milhões de euros. Eu apurei que o Corinthians estava disposto a dar um descontinho de 18 milhões de euros, mas mesmo com esse desconto, o Nottingham não chegou perto desse valor do Corinthians, não chegou nem perto, e o Corinthians, enfim, encerrou as negociações com o clube inglês. Eu conversei com as duas partes, tanto o staff do Murilo como o Corinthians, e as duas partes hoje já entendem que o Murilo não vai nessa janela e deve realmente ir, talvez na próxima janela, né, do final do ano, no início do ano que vem, e jogar no futebol europeu. Foi bastante procurado o Murilo. O Corinthians e o staff dele entendem que, por ser um zagueiro jovem, canhoto, teve muita procura mesmo. O Corinthians rejeitou propostas da Espanha, 2 propostas da Itália, essa agora do Nottingham, né, que não foi uma proposta oficial, mas ele sinalizando o valor que
iriam mandar essa proposta, certamente ia chegar se o Corinthians, claro, aceitasse. E o Murilo foi bastante procurado porque entende-se que é um jogador jovem, canhoto, e que é uma posição carente hoje no mercado, né? Um defensor jovem, canhoto, porque é por isso que o futebol europeu foi para cima do Murilo, que vem fazendo grandes jogos aí com a camisa do Corinthians. Ontem marcou um gol contra ali, né? Mas fez uma boa partida também ao lado do Gil na vitória do Corinthians contra o Curitiba. Então, o Razão, uma notícia boa, né, para o torcedor corintiano. Dessa vez, a negociação não foi com êxito, né, para quem quer contratar um jogador do Timão, como foi com o Roger Guedes, por exemplo, e o Murilo deve ficar no Corinthians até o fim desta temporada, pelo menos. Corinthians, então, segurando o Murilo e evitando a venda de Samir Carvalho, que quer negociar todo mundo do elenco corintiano. Claro que eu estou brincando.